Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Renato diz que não está poupando jogadores e tem muitas coisas que as pessoas não sabem de dentro do Flamengo. E, simultaneamente, jogadores titulares, ao invés de jogar, treinam no ninho de urubu. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol online na internet. Para jogar, clique no link da descrição. Vamos lá, pessoal. O Flamengo, no dia de ontem, acabou perdendo a oportunidade de se aproximar do Atlético Mineiro no enfadonho empate de 1-1 contra o América Mineiro no estádio de Independência, em Belo Horizonte. O Flamengo, ou Renato Gaúcho, técnico do Flamengo, optou por levar um time sem 8 titulares, né? Colocando apenas ali, teoricamente, no time titular para jogar o Bruno Henrique, o Diego e o William Arão. Todos os demais jogadores eram reservas, né? E aí, naturalmente, após o empate do Flamengo, né, um jogo teoricamente fácil para o Flamengo e a possibilidade de se encostar ali no Atlético Mineiro, algumas perguntas foram feitas ao Renato Gaúcho. Eu queria comentar uma que me chamou muito a atenção, não pela pergunta, e sim pela resposta. Deixa eu treinar aqui e ouvir o som junto com vocês. Competições simultâneas. Você optou por deixar 6 atletas no Rio de Janeiro. Pode dizer que o Flamengo deixou o brasileiro de lado e prioriza a Libertadores? O calor ou a falta de entrosamento atrapalharam? Como explicar mais uma chance de encostar no Atlético? Vou colocar qualquer competição de lado. O Flamengo está disputando 3 competições dificílimas, onde não tem uma equipe no mundo que vai jogar sempre com os mesmos 11 jogadores. O Flamengo montou um plantel forte, um plantel grande, justamente para que a gente pudesse aguentar todas as competições. Então, esse discurso toda hora que o Flamengo está poupando, eu vou responder essa pergunta pela última vez. Vamos lá. Primeira coisa, esse discurso toda hora que o Flamengo está poupando, desculpa, qual foi o outro jogo que o Flamengo, ou que houve questionamento se o Flamengo estava poupando ou não? Interessante, Renato. Toda hora esse discurso se o Flamengo estava poupando. A não ser o jogo do ABC de Natal, que inclusive o senhor não foi viajar junto com a equipe, ali com o consentimento da diretoria, se poupou todos os jogadores e o Flamengo foi com o time reserva. Teoricamente, o Flamengo tinha ganho de 6-0 do ABC. Dificilmente o ABC devolveria a qualquer outro time a goleada de 6-0. Tirando aquele jogo, qual foi o outro jogo que se teve essa conversa, a conversa de estar poupando ou não estar poupando? Quando é que você foi questionado, além desse jogo de hoje? Ou melhor, desse jogo de ontem? O Flamengo não está poupando jogadores. O problema é que as pessoas não têm as informações daqui de dentro. Não sabem quais são os jogadores que podem atuar e quais são os jogadores que estão sentindo algum tipo de problema. Opa! Então vamos lá. Então o Renato Gaúcho disse agora que o Flamengo não está poupando jogadores. Diego Alves, Isla, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. 7 jogadores. A pergunta até se referiu a 6 jogadores. Na verdade, foram 7 jogadores. Então, o Renato Gaúcho quer dizer que esses 7 jogadores estão com problemas médicos e físicos, né? O que Renato Gaúcho está dizendo agora é que esses 7 jogadores não teriam condição de jogo. Então, sempre que os jogadores estão inteiros, estão 100%, eu coloco para jogar. Ficaram 6 jogadores no 7. No Rio de Janeiro. 7. Desses 6, não sei quantos vão poder jogar na quarta-feira. Opa! Então, peraí. O Renato Gaúcho está dizendo, na entrevista coletiva de ontem, que desses 7, corrigindo, Renato, Diego Alves, Isla, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol,
Eles estão dizendo que esses 7 jogadores estão com algum problema físico. Por isso, o Renato Gaúcho não os convocou para o jogo de domingo contra o América Mineiro. Então a gente não está deixando os jogadores para trás para descansar os jogadores. Até porque nós poderíamos fazer isso justamente pelo plantel que nós temos. Então, o Flamengo está em busca das 3 competições, a gente sabe que são competições difíceis, todo mundo quer ganhar também. Então, hoje, sem dúvida alguma, não é desculpa, mas o calor é muito forte. Então, quer dizer que o Flamengo não poupou, esses 7 jogadores não estavam em condição de jogo. Mas o mais engraçado, nobre amigo que me assiste aqui nesse vídeo, é que, durante a entrevista coletiva do Renato Gaúcho, esses 7 jogadores faziam um coletivo contra o time sub-20 do Flamengo no Ninho do Urubu. Agora eu pergunto, o que faziam os 7 jogadores do Flamengo que, segundo o Renato Gaúcho, não foram poupados e não tinham condição de jogo, fazendo um jogo-treino contra o time sub-20, jogando ali 30 minutos cada tempo, 45 minutos. O que eu não entendo é por que jogadores, teoricamente, sem condições para o jogo, fizeram um treinamento coletivo na mesma hora do jogo. Fiquei sem entender, Renato Gaúcho. Você pode me responder? O que as pessoas não sabem? Né? Muita gente que as pessoas não sabem. O que as pessoas não sabem? Por que você não traz esse conhecimento a público? Né? E a outra coisa? 11 horas da manhã, realmente, é difícil jogar futebol, principalmente numa temperatura como essa. E é lógico, sem dúvida. 11 horas da manhã é muito difícil jogar numa temperatura como essa. Naturalmente, o Flamengo jogou sozinho. O Flamengo deve ter jogado sozinho, né? O América Mineiro, por exemplo, ele não jogou 11 horas da manhã. Segundo o Renato Gaúcho, o Flamengo jogou às 11 da manhã, um holograma do América Mineiro estava ali em frente ao Flamengo, né? E o América Mineiro jogou às 8 horas da noite. Né? Então, é assim... Alguma também a falta de entrosamento de alguns jogadores com os companheiros, isso dificulta bastante. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu fazer o gol. A falta de entrosamento, vamos lá. Os jogadores que do time titular que estão entrosados: Daniel Alves, Isla, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Esses jogadores treinaram na Gávea, então treinaram no Ninho do Urubu, estariam aí aptos a jogar. Então, de quem é a culpa dos jogadores que estavam em campo não estarem entrosados? Me responde aí, Renato. E, infelizmente, a gente, por falha nossa, nós tomamos o gol de empate faltando 2 minutos. Coisa que eu já conversei com o grupo no vestiário. E é uma coisa que não pode acontecer e não pode se repetir. Aí usar malandragem. Então, aqui, segundo o nosso treinador Renato Gaúcho, nós perdemos o jogo, ou melhor, empatamos o jogo de ontem, porque nós tivemos uma falha no final. Né? O jogador, ele quer dizer aí, o jogador René, cometeu uma falha no final, e aí, em função dessa falha, o Flamengo perdeu o jogo, em função da falha no final do René, segundo o Renato Gaúcho. Né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui as estatísticas do jogo, peço um minutinho para vocês, né? Deixa eu achar aqui. O América Mineiro chutou 15 vezes ao gol do Flamengo e o Flamengo acabou chutando 9. Então, assim, em função de uma falha, um time pequeno, um time da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, subiu esse ano, está na zona de rebaixamento, chutou 15 vezes contra a maior equipe do Brasil. E aí o Flamengo perdeu o jogo em função de uma falha individual. É isso mesmo? Em 15 chutes ao gol, será que pelo menos uma não iria entrar? Pergunta a você, Renato Gaúcho. Aí usar malandragem. Nas partidas que antecedem duelos pela Libertadores. Vamos ver, Renato. Foi assim contra o Inter, Grêmio e agora contra o América. Acha que é coincidência ou é possível encontrar alguma explicação? Não, é coincidência. Coincidência, apesar que eu falo muito com o grupo para não pensarem na próxima partida, no caso a da Libertadores.
Mas indiretamente todo mundo quer jogar essa partida, indiretamente todo mundo pensa nessa partida, e às vezes você não tem a entrega total dos jogadores justamente por isso. É coincidência. Segundo o Renato Gaúcho, o Flamengo ter péssimas partidas à véspera da Libertadores é coincidência. E ele diz ainda que às vezes o time não tem a entrega total dos jogadores. Seria coincidência, por exemplo, ontem, Diego Alves, Gisla, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol não terem jogado nada pelo Flamengo? Seria coincidência, por exemplo, o treinador deliberadamente tirar os titulares e colocar esse jogo em segundo plano, mexendo diretamente na motivação do time? Será que isso é coincidência realmente, Renato Gaúcho? Mas eu vou levar mais para a parte da coincidência, até porque o Flamengo vem entre grandes atuações e algumas atuações abaixo do esperado. O Flamengo está na briga. Nós temos aí 11 pontos do Atlético. Nós temos 2 jogos a menos. Temos o confronto direto. Confronto direto esse e 2 jogos a menos que não são suficientes para alcançar o Atlético Mineiro. Se tivesse ganho esse jogo fácil hoje, seria, mas não é mais em função dos reservas do Flamengo não terem atuado contra o fraquíssimo América Mineiro, né? E mais uma vez, né? Será que o líder, o técnico, o comandante não deve dar as prioridades para a sua equipe? Pergunto a você, Renato Gaúcho. Temos 57 pontos a serem disputados ainda no campeonato, quer dizer, o Flamengo tem o segundo turno todinho ainda para disputar. Então tem muita coisa pela frente. 11 pontos é uma boa vantagem, mas nós não vamos disputar 20 pontos mais não, nós vamos disputar 57 pontos. Então tem muita coisa para acontecer. E enquanto a gente tiver chance, a gente vai brigar pelo brasileiro também. Concordo com você, Renato. Tem 57 pontos ainda para serem disputados. O Flamengo tem total condição ainda de ganhar o brasileiro. Porém, se começar a colocar o time reserva, talvez a gente perca uma chance única de ser tricampeão brasileiro seguido. Espero, Renato, que você entenda a importância disso para o torcedor rubro-negro. Penúltima pergunta da coletiva é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Renato, você que foi um grande atacante, por que o time tem tanta dificuldade de chutar a gol? Muitas vezes é a característica do jogador, né? Que não chuta muito a gol. Renato, se é a característica do jogador que não chuta muito a gol, me diga, quem é que escala os jogadores? Quem é a pessoa responsável pela escalação dos jogadores? Então, o que você está dizendo é que o Flamengo não chuta muito a gol, porque a característica dos jogadores do Flamengo não é chutar muito a gol. Engraçado, esse mesmo time do Flamengo, nos últimos campeonatos, com os mesmos jogadores, se notabilizou por marcar uma quantidade enorme de gols, por ter os artilheiros em todos os campeonatos, né? Por ter aí recordes de gols marcados em praticamente todos os campeonatos que disputam. Será que agora eles não sabem mais? Eles mudaram as características dele, Renato? Mas, nesse sentido aí, eu posso falar que é pela retranca dos adversários. No momento que o adversário se fecha bastante, tira os teus espaços, fica difícil você criar os espaços para os chutes. Você vê que toda vez que a gente faz um gol, o adversário tem que abrir, aí a gente... Então, não é mais somente pela falta de características dos jogadores. De novo, né? Esses jogadores perderam a característica de fazer o gol. Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 19, time com o maior número de gols em 19, com o time com o maior número de gols em 2020. Mudaram as características. Mas agora também vem outra questão, a retranca, né? De fato, assim, nos últimos tempos, os times, desde 2019, os times só jogavam atacando o Flamengo, né? Os times não jogavam na retranca contra o Flamengo, morrendo de medo do Flamengo goleá-los, né? Começaram agora com a retranca, né? Renato, pelo amor de Deus, né, Renato? Esse time do Flamengo, campeão de tudo, desde 2019, 75% dos títulos disputados foram ganhos por esse time do Flamengo, 18 títulos disputados, 12 ganhos, né?
E todos os times jogando na retranca. Só que os times estavam armados aí para vencer as retrancas. Então, agora a retranca... Então, se o time jogar retrancado, o Flamengo não vai ganhar. É isso que você quer dizer? Cria ainda mais as situações de gols. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, o adversário está muito fechado. Então, tira os espaços. Fica difícil para você criar esse espaço para o chute. Essa é a explicação que eu posso dar para vocês. Última pergunta da coletiva atende ao Rafael Melo e ao Guilherme da Rádio Bangu. Eles fizeram um questionamento semelhante. Renato, o quão decepcionante é sair com o empate, tendo aberto o placar com um golaço de Michael, faltando tão poucos minutos para o final da partida. Você ainda acredita no título brasileiro? Sem dúvida alguma, foi essa cobrança que eu tive com o grupo após a partida. Não pode mais acontecer. É difícil você fazer o gol. A gente conseguiu fazer o gol nos acréscimos, inclusive um belíssimo gol do Michael. E, de repente, a gente cedeu um empate faltando 2 minutos para terminar a partida. Então, são 2 pontos preciosos que nós deixamos de levar para o Rio de Janeiro. Estamos levando apenas um. Justamente naquele momento da partida, onde a bola não deveria mais estar próxima da nossa área. Então, quer dizer, Renato Gaúcho, que o Flamengo não ganhou o jogo, não foi porque jogou mal, não foi porque o América Mineiro teve 15 chances de gol e o Flamengo 9, não foi porque o Flamengo não teve aí 8 titulares em função da sua escolha para botar. O Flamengo perdeu a possibilidade desses pontos porque falhou no último minuto, né? Então, assim, o que você quer dizer é o seguinte: a culpa é toda dos jogadores, então, né, Renato? Né? O fato dos titulares estarem treinando aqui no sol do Rio de Janeiro, enquanto os reservas jogavam lá, isso não tem nada a ver. Né? O que tem a ver é que o René falhou. É isso que você quer dizer, né? A culpa é do René, não é a sua, né, Renato? Parabéns, Renato. Parabéns, Renato. Essa aí, pessoal, é a entrevista do atual técnico do Flamengo. Né? O técnico que deliberadamente não levou os titulares para o jogo contra o América Mineiro e que perdeu 2 pontos, que talvez sejam os 2 pontos que vão fazer falta para nós lá no final do campeonato em relação ao Atlético Mineiro. Queria que vocês colocassem aqui os seus comentários em relação à entrevista do Renato Gaúcho. Foi boa a entrevista? O que foi pior? O jogo do Flamengo ou a entrevista do Renato Gaúcho? Difícil de escolher, coloquem aqui nos comentários. Né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Parabéns ao Remo Rubro-Negro, campeão brasileiro mais uma vez, né? Deixando aí, colocando em prática a supremacia do Remo Rubro-Negro. Né? Supremacia essa que temos no futebol também e que, se Deus quiser, o Renato Gaúcho vai permitir que ganhemos todos os títulos de 2021. Até agora estamos invictos. Ganhamos a Supercopa do Brasil, ganhamos o Campeonato Brasileiro de 2020, ganhamos a Taça Guanabara e ganhamos o Campeonato Carioca, o Hexatri. Faltam os 3 títulos. Eu espero que o Renato permita que o Flamengo cumpra a sua sina de vencer, vencer e vencer. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.